Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, de volta com o RDTV para a segunda parte da entrevista com o deputado estadual Oscar Bezerra, do PSB. Falávamos no início da nossa entrevista, na parte 1, sobre a questão dos próprios trabalhos e das proposituras do senhor na Assembleia. Vamos falar agora de relacionamentos. Como que o senhor tem lidado com seus colegas parlamentares? Tem tido uma harmonia, uma hegemonia entre os gabinetes? Ou há uma outra rusga ligada à base situacionista e oposicionista que quase não existe? Não. Olha, a relação na Assembleia realmente é muito boa. Eu, a princípio, tinha assim uma conotação com relação à pessoa da Janaína. É em função do histórico. Oscar e Riva sempre foram assim, água e óleo, não se mistura em hipótese alguma. E a política de Juara ser muito acirrada, muito forte mesmo. A política de Juara é uma das mais fortes do estado de Mato Grosso. A disputa eleitoral. A disputa pesada. Eu imaginava que seria, de repente, um tratamento diferenciado, mas tem nada a ver com o pai, uma pessoa extremamente tranquila, um bom relacionamento com ela. Já propus várias ações em conjunto na região com ela. Ela tem dificuldade, às vezes, de estar acompanhando, e eu entendo isso até porque a Luciane também tinha na época de deputada. A mulher, mãe, então tem aquelas atribuições que a gente não tem, que acaba deixando ela impedida muitas vezes de acompanhar. Mas eu fiz chamamentos públicos em vários municípios da região, no sentido de ouvir a população no que realmente ele almejava do governo, do nosso trabalho, e em todas elas chamei Janaína. Então, não foi nenhuma, não sei porquê, por essas circunstâncias, mas o tratamento é excepcional. Tivemos com o Dilmar uma situação atípica no passado, mas é meu amigo, já foi várias vezes na minha casa jantar. Eu não fui na dele porque é em Sinop, mas se tivesse aqui eu teria, com todo prazer, a ida também na sua residência. Ou seja, superado aquele episódio fatídico, negativo a todos nós. E do resto, não existe nenhum. Não temos um problema na Assembleia Legislativa. O Oscar não tem problema de relacionamento lá. A avaliação da mesa diretora. Tivemos recentemente a presença do Gilmar Fabris, deputado Gilmar Fabris, aqui no RDTV, e ele falou que há muita diplomacia, às vezes, na mesa diretora, que quem tem que mandar mesmo é o presidente e o primeiro secretário. A diplomacia demais acaba atrapalhando, muitas vezes, nas decisões da mesa. Como que o senhor avalia isso? Está certinho, Gilmar, eu tenho o mesmo posicionamento e pensamento dele. Agora é o perfil do Maluf. Quer dizer, nós não vamos querer, de repente, criar um novo perfil para a pessoa só porque ele sentou na cadeira do presidente. Ele tem o seu perfil de habilidade, de tentar negociar, de ouvir muito e muitas vezes acabar deixando de que a palavra realmente para chancelar aquele assunto fosse dado no momento certo. Aí, às vezes, acaba passando. Aí está aí o exemplo do MP. A propositura, a questão, que é um negócio simples. Isso aí poderia, realmente, se ele tivesse um perfil mais agressivo, ter falado, olha, aqui você não vai ser fulano, beltrano, ciclano. Acabou. Ele tem a palavra final, realmente, em todos os sentidos. Mas é o perfil do cara, nós temos que aceitar. Agora, eu acredito e defendo essa tese de que o parlamento precisa se valorizar. Nós não podemos deixar a Assembleia Legislativa submissa ao governo. Isso tem acontecido? Eu acredito de que tem uma influência muito forte do governador sobre o Maluf, sobre o Botelho, sobre o Nininho. Eu tenho defendido nas minhas colocações para que a próxima mesa seja de pessoas que não tenham negócios com o governo. Ou seja, o Maluf, querendo ou não, tem a questão do MT Saúde, a ligação
os atendimentos que existe com o governo. Sempre teve e não parou de ter. O Botelho tem negócio de empreiteira, o Nininho tem negócio de empreiteira. Quer dizer, fica um negócio difícil de você impor. A Assembleia não quer assim, governador, vai ser assim. É um poder. Acaba ficando submisso por causa dessas ligações eu não na quero, vida particular. Porque, veja bem, se você tem lá 200 milhões de contrato com o governo, da sua empresa particular, aí você quer botar o governo no canto para determinado assunto que é o interesse do parlamento. É óbvio que o governo vai falar, peraí, amigo, você está falando que é meu companheiro, trabalhando comigo aqui, quer me colocar na parede? Às vezes eles podem temer retaliações. Quer dizer, pode sofrer em retaliação e realmente dar margem de falar, poxa, você não é meu parceiro. Então, o parlamento tem que ser independente e não é para pressionar o governo. É para que o governo respeite a Assembleia Legislativa como poder. Então, nós defendemos isso e eu tenho cobrado isso do Maluf. Tomara que nesse segundo ano agora dele de mandato, ele consiga acochar um pouco mais essas situações para que seja imposto às vontades do parlamento, não apenas do governo do Estado. Deputado, o senhor preside a CPI da Copa. CPI essa que tem rendido muitas polêmicas, depoimento após depoimento, oitiva atrás de oitiva. O senhor acredita de fato que essa CPI seja um marco para a Assembleia Legislativa e deve ocorrer algum desdobramento real para que as pessoas investigadas sofram algum tipo de sanção? Essa CPI ela já é diferente de todas as outras pela sua dimensão. Nunca antes foi feita uma CPI nesta envergadura, 56 obras, num valor de 4,5 bilhões de reais, sendo investigados. E por essa trajetória toda, também, juridicamente, é um modelo que nunca foi experimentado pela Assembleia. A nossa equipe elaborou um sumário, um sistema de sistematização do processo, ou seja, todo o processo histórico da CPI tem que ser conduzido conforme está no sumário. Não adianta eu, Oscar Bezerra, querer agora, neste momento, chamar o Silval Barbosa para depor que não está seguindo a orientação do sumário. Houve um planejamento. Portanto, vai ter um impedimento da equipe técnica para o chamamento do Silval Barbosa. Isso vai ter o momento dele chegar, depois que todas as etapas forem cumpridas. E é por isso, muitas vezes, que você acaba indo lá e vê lá aqueles técnicos dando informação, por que que fez, como que fez, e fala, poxa vida, isso não vai dar em nada, não vai acabar nunca isso aí, porque muita gente foi envolvida no processo. Mas é muito pelo contrário, nós estamos construindo com muita consistência o trabalho de investigação que vai, na hora que a gente pegar os principais, o secretário Maurício, governador, ex-governador, o ex-deputado, que foi um lobista do VLT, para falar, nós teremos todo o histórico de como aconteceu. Então, na hora que ele for falar, que tiver qualquer coisa desvirtuando, nós vamos falar, peraí... O técnico falou... Peraí, governador, ou você está mentindo, ou você está omitindo, ou não está sabendo como foi realmente feito. Porque o técnico tal, o secretário tal, falou que foi desta forma, não desta forma que o senhor está falando. Então, como não pode mentir na CPI, sob pena de prisão, as pessoas no final agora do processo têm que ter muito cuidado na CPI. Aqueles que virão depor, muito cuidado, porque nós poderemos e devemos, inclusive, as pessoas que mentirem lá, a gente decretar prisão lá ao vivo. Tem uns que já está preso, não tem nem como decretar, né? Só volta para a prisão, no caso, inclusive, do ex-governador. Me fale um pouquinho, deputado, dos prazos dessa CPI. A gente ouve-se muito falar das oitivas que tem acontecido, especialmente, inicialmente, essa parte com os técnicos. Tivemos recentemente também com o Éder de Moraes. Quais são os prazos para finalização desse prazo, dessa questão investigativa? Nós tivemos um problema temporal, que foi aquela contratação da empresa, não sei se você lembra, ficamos 90 dias, quase 100 dias desse ano, comprometidos sem trabalhar.
por causa da contratação errada que houve por parte da Assembleia de uma empresa. E corrigiu essa etapa, nós ficamos prejudicados, porque teria, teoricamente, que acabarmos agora, em dezembro era para estar finalizando, e não foi possível. E aí negociamos um prazo com o presidente Maluf, que teria que ser até abril para compensar os 3 meses, mas que devido à despesa que gera, um monte de gente trabalhando, ele fez com que fosse reduzido para 30 de março. É o nosso prazo limite estabelecido pela mesa diretora. Quero fazer um esforço gigante para que seja cumprido isso dentro do prazo. Tanto é que a CPI vai continuar trabalhando janeiro inteiro no processo de montagem de todas as oitivas de fevereiro e março e, consequentemente, já na fase das licitações, que é a fase final, que é já as obras executadas. E aí vai vir um monte de engenheiro novo para dentro do contexto, porque eu quero o laudo das qualidades das obras que a gente passa nos viadutos, vê infiltração, vê trinco, vê um monte de coisa, e eu preciso ter esse documento anexado para que eu tenha a propositura de dizer que aquela pessoa, aquela empresa que fez aquela obra, está impedida de participar de certame de licitação em função de que não fez o seu papel como o contrato dizia. 30 de março, então, devemos ter o relatório apresentado, é isso? O relatório final seria dia 30 de março, é o que a equipe está trabalhando para acontecer. Obviamente, se não for possível, nós vamos ter que chegar no presidente e pedir um aditivo, mas toda a equipe está consciente desse prazo. Falando em relatório, a ideia da CPI é trazer um relatório propositivo, que é o que a gente vê em outras CPIs, e a população acaba descrente com os trabalhos de CPI em razão disso, porque acaba não dando em nada, ou um tipo de relatório que pode sim trazer incriminações para que as pessoas sejam responsabilizadas por falhas e irregularidades nessas obras. Veja bem, eu sou o presidente da CPI das obras da Copa. O relator é o deputado Mauro Save, apesar de ter mais 3 sub-relatorias, que é o Silvano Amaral, Wagner Ramos e o Dilmar Dal Bosco. Então, como aconteceu lá atrás no MT Saúde, que a Luciane era apenas membro e não concordou com o relatório efetivo do deputado relator, que era o Emanuel na época, ela fez um relatório paralelo, que coincidentemente foi o que o Ministério Público acatou, que foi as denúncias pontuais das pessoas envolvidas no processo de irregularidade naquela situação. Eu não quero crer que dentro desse contexto, pelo bom relacionamento e a gente acompanhando os pares ali lado a lado, vê a intenção de elucidar esses fatos, que terá qualquer relatório para favorecimento da A ou B. Então a população pode ter a certeza de que esta CPI vai dar um relatório onde vai apontar todos os responsáveis por essas irresponsabilidades que cometeram. É muito dinheiro público que foi jogado no lixo, muito dinheiro público que foi saqueado e usado em benefício próprio, e isso não pode ser permissível, uma vez que a lei diz que a pessoa que vai, uma mãe que vai no mercado, rouba para dar de mamar para o seu filho uma lata de leite, ela amarga a cadeia. Por que que o cidadão que foi eleito para representar e defender teria, teoricamente, direito de fazer um furto? Não pode ser, a população não pode mais aceitar esse tipo de coisa. E nós temos essa missão agora no relatório final, que é levar o nome dos culpados a público e ao Ministério Público, que consequentemente fará ou não o pedido de representação, de bloqueio de bens ou de cadeia, se assim for necessário. Porque o Ministério Público a justiça precisa ser provocada pelo Ministério Público. Agora, nada impede de também a CPI ser propositiva. Porque, veja bem, qual que é a nossa ideia? Apresentar um modelo de lei através desse trabalho todo que a CPI está fazendo para impedir que licitações futuras cometa-se o mesmo erro de que cometeu nessas todas. E até mesmo pedir, por exemplo, o bloqueio de empresas que participaram e tiveram irregularidades. Dentro do Estado nós podemos trabalhar dessa forma, porque se o projeto for nesse sentido, de olha, um exemplo aqui, a Santa Bárbara que fez o estádio, ela
está provado algum envolvimento, realmente tem subfaturamento e ele pactuou com isso, então de agora em diante esta empresa não participará em certame licitatório dentro do estado do Mato Grosso. Para o próprio VLT, há uma tentativa, uma expectativa de se trazer proposituras para a conclusão desse novo modal, de repente a adoção, a retomada do BRT? Não, nesse sentido o governo tomou a iniciativa de contratar a KPMG, que é uma consultoria renomada internacionalmente, que eu quero crer que logo agora, no início do ano, ele vai ter um relatório apresentado sugestivo. Ou seja, uma PPP, buscar mais 1 bilhão de financiamento, como fazer? Encurtar a linha, o aeroporto lá no CPA apenas, que daí dá o recurso. Nós vamos ter que ter opções para que seja realmente feito algum modelo. A Pernambuco está querendo comprar os carrinhos. É viável? Os vagões. Os vagões. Então essa eu tenho certeza que será uma decisão difícil, mas muito respaldada por pessoas que têm qualificação. Entendidas. Deputado, para a gente encerrar essa questão da CPI da Copa, o senhor como presidente se assustou com tantas pontuações sobre irregularidades e irresponsabilidades na execução e até na falta de projetos para a execução das obras da Copa? Demais, Thalita. Olha, é assustador a irresponsabilidade que essas pessoas tiveram. Direcionamento explícito, tipo assim, empresa sua e para fazer a cobertura da sua irmã ou do seu ex-sócio, e dispensa de licitação, a pessoa já trocava e-mail com a futura ganhadora do certame da obra que ia acontecer lá na frente, ou seja, realmente canalizando assim de uma forma que tudo parece que foi extremamente projetado para dar no que deu. Um volume gigantesco de dinheiro, mas partilhado, infelizmente, e não atendido a contento a população, e está aí tudo isso que a gente está vendo, infelizmente. Vamos esperar então o dia 30 de março pelo relatório. Para encerrar nosso bate-papo, não poderia deixar de falar de eleições municipais. A gente falou na primeira parte da disputa eleitoral que ocorre em Juara desde sempre, entre os grupos dos Bezerra e dos Riva. O senhor deve trabalhar na candidatura de algum nome, de algum aliado, pensando nas eleições de 2016, ou não pensa em voltar para a gestão municipal? Meu cunhado, o irmão da Luciane, é o vice-prefeito atual de Juara. Inclusive, há uns 60 dias atrás, tínhamos recebido um telefonema do prefeito, que quando fosse a Juara, chamasse o Fernando, que é o cunhado, para ir lá que ele queria falar. Fizemos isso. Para nossa surpresa, ele disse, vou entregar a prefeitura, não aguento mais, estou decepcionado com o sistema. Prepare-se, ajunta a sua equipe, vamos fazer uma transição, coisa que já estava sendo feita. E no dia 15, último agora, ele chamou meu cunhado lá e falou, não vou sair mais, vou ficar o mandato inteiro. Quer dizer, então muda-se o contexto total do nosso grupo, até porque se o Fernando assume, ele seria o candidato natural à reeleição. Certo. Nós íamos fazer um trabalho nesse ano para eles fazer aí, de repente, o seu nome. E agora muda totalmente o contexto. Estou voltando para Juara no sábado que vem e a gente deve aí sentar com o grupo político para definir nomes e automaticamente terá um enfrentamento, é natural. Não se tem, de repente, lá em Juara uma candidatura única, nem minha e nem do grupo do Riva. Então nós teremos sim um enfrentamento que é histórico e salutar, vamos se dizer assim, porque a população precisa ter opção. Lá lançado já do grupo do Riva está o ex-prefeito Priminho Riva, que já conduziu o município por 8 anos. Quer dizer, nós vamos trazer quem do lado de cá? Vai ter o contraponto. O Oscar hoje, com o contexto governamental na mão, como deputado, tem mais ou menos poder do que a deputada Janaína. Quer dizer, a leitura da população vai ter que ser feita para a escolha do prefeito. Nós vamos apresentar, sim, essa opção à sociedade de Juara.
Tá certo, então, deputado, a gente agradece sua participação mais uma vez aqui na RDTV. Eu agradeço, Thalita. É um prazer estar aqui falando contigo. Obrigada. Bom, e você continue com a gente nos acompanhando no portal RD News e também no canal do RDTV no YouTube. O endereço, você já sabe, rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web todo dia.